E você tá de volta pro Rio, então? Você tá ficando no Rio? No final do ano passado eu entrei para do ano passado não, final de 2000, faz uns 2 anos já. Aí eu entrei pra Ah, PUC tá. aqui, daí eu fiquei no Rio, né? Eu tava meio sem saber pra onde eu ia. Pensei em São Paulo, Porto Alegre, acabei ficando no Rio. Mas Eu assim, lembro que você falou que tava meio pra lá e pra cá. pois é, a PUC tem uma graduação de neurociências também, né? Quando eles foram criar o curso, eu conversei com o Gabriel, não. Como é o nome da pessoa que foi, não sei se é O ainda coordenador. Daniel, Daniel, Daniel Daniel. Mograbi, agora é o Thomas, eles trocaram, assim. Isso. A Natália Mota me colocou em contato com ele, aí a gente conversou um pouquinho, eu contei como é que era o curso aqui e tal. E aí depois eles abriram aí, deu certo, né? Que bom. Tem bastante aluno, assim, tem tido uma procura grande todo ano, mas é uma vez ao ano só que eles abrem, né? Não tem Uhum. tido. A turma agora está no 6º período. A de vocês já se formaram, né? A turma de Ah, neurociência da já. UFABC já se formou. Já tem bastante. A gente já tem mais de 100 egressos. Uau! No começo do ano a gente fez uma festinha para comemorar os 100 egressos. Que legal! A Aí nossa eu sou doida para centésima tá aí, ó. A conhecer. centésima é a Catarina, tá aí na plateia. Eu quero muito conhecer aí um dia. Quem sabe numa próxima eu vou presencialmente. Ai, com certeza. Vai ser sempre bem-vinda, Paty, quando quiser. A gente podia fazer um encontro, de repente, dos cursos, né? Ah, seria bem legal. Né? De repente faz um encontro dos alunos daí com os encontros dos alunos daqui, os professores, trocam umas ideias. Acho que seria legal. Tem na FRN também, né? É que a FRN é meio ênfase, né? É uma ênfase do BCT lá. Mas se chama de neurocientista também quando sai da graduação. Então... Não, também não tenho problema nenhum em juntar a galera da FRN, que eu adoro. Então, assim, vamos fazer uma festa para comemorar. Porque... Tem mais algum curso além do... Não, acho que curso oficialmente que diploma é o nosso da PUC, que eu saiba, né? A UFRN tem ênfase no BCT e eu acho que só. Isso é bem massa. Vamos, a gente faz um encontro, ia ser bem legal. Então tá, já saímos daqui com uma ideia. Os alunos que estão aí já vão, o Breno já está dando ideia aqui, ó. O centro acadêmico pode ajudar a organizar. A UF não tem. Não, eles têm uma pós-graduação em neurociência, mas não uma graduação. Pós tem várias, né? Pós, imagina. Pós tem bastante, É que mesmo essa coisa de ênfase, se não me engano, não tem mais. Era uma coisa que existia antes, eu acho que não tenho certeza. Eu lembro, quando eu estava na pró-reitoria, tinha essa discussão, não sei como que ficou agora. Que eles meio que tiraram essa coisa de ênfase. Os cursos podem continuar fazendo, mas não entra no diploma, né? Mas mesmo assim, acho que toda universidade que tem um grupo forte de neurociência acaba levando isso para os alunos dos outros cursos, né? Medicina, biomedicina, biologia, enfim. Sim. Acaba tendo uma participação dos professores, né? E os egressos têm feito... Não sei se eu estou me alongando aqui já para começar, mas eu tenho uma curiosidade, assim, os egressos da UFABC têm ido para onde, assim, além da área acadêmica? Tem tido um mercado para neurociência? Olha, tem bastante... Tá bem disperso, assim. Em geral, eu acho que... Isso eu tinha falado para o Daniel quando a gente conversou aí da PUC. Eu acho que tem um impacto bem grande da formação deles no BCT, né? A formação que vem antes, que essa formação interdisciplinar, um pouco mais para a área de exatas, ajuda bastante. Então, tem bastante aluno que está ocupando cargos de analista de dados, em neuromarketing tem alguns também. Então, tá uma coisa bem variada. Eu acho que vai um pouco do perfil de cada aluno, que é também super variado por conta dessa coisa interdisciplinar da FABC, né? Sim. E tem muitos na academia, claro, né? A gente já teve até um egresso do bacharelado, que não é, na verdade, ele não é do bacharelado, né? Ele é do BCT e da pós, que ele chegou a virar professor aqui na FABC já. Que legal! Ele acabou desistindo porque ele foi fazer outra coisa fora do país, então ele abriu mão da vaga, mas assim, tem bastante gente indo para academia, gente já também fazendo pesquisa fora do país, é super legal. Dá um orgulhinho, né? Massa. Muito legal. Vamos ver a PUC ali, como vai ser. Então, vocês vão ter egressos ano que vem, é isso? A princípio, sim.
A princípio já teria alguém se formando, só que a PUC tem uma dupla graduação com psicologia possível para quem quer fazer, daí faz mais 2 anos e sai com diploma de dupla graduação em neurociência e psicologia, né? Então o curso lá, ele não é tão voltado para exatas, ele tem algumas matérias de exatas, mas ele é mais voltado para psicologia, assim, mais... Tem muita matéria de humanas, o pessoal até não gosta muito, assim, mas que eles querem, né? Assim, eu acho que vamos nos achando, assim, eu acho que de acordo com o perfil também dos alunos. Legal. Acho que até de repente a gente pode, né, depois desse encontro que a gente pode fazer aí, conversar em ter eventuais intercâmbios, né, dos alunos de lá passar um tempo aqui, os daqui para estágio, né, verdade. Para fazer estágio, até porque, né, como a gente tem uma parte um pouco mais forte nas exatas e lá tem a parte mais forte na psicologia, de repente dá para fazer uma bem bolada aí para os alunos. Vai ser legal. Ou seja, várias ideias. E ela nem começou a palestra ainda, hein? E aí, Patrícia, tudo bem? Oi, Sato, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Tranquilo. Obrigado por estar participando hoje aí. Eu que agradeço por ter me chamado. É uma oportunidade de a gente se ver também, de ficar sabendo como tá por aí. É isso aí. Eu geralmente tenho começado às 10h10. Aí fica à vontade, a hora que você quiser começar. Você que manda aí, Rodrigo. Manda ver então. Acho que já tá com fechamos com 19 pessoas no comecinho aqui. Vai entrar um pouco mais de gente, mas... Então, beleza. Então, eu vou de novo compartilhar aqui. Eu vou deixar de ver vocês, então, se vocês quiserem, eu não vou estar vendo se alguém acenar, falar alguma coisa, pelo menos a minha configuração aqui. Daí, vocês ligam o microfone para me avisarem qualquer coisa, tá? Pronto. Tá. Falando só valeu. Então, valeu, Tati. Valeu, Paty. Obrigadão aqui. Paty, que é professora ali da... Patrícia Bardo, professora da PUC do Rio de Janeiro, e vai dar palestra de neuroimagem funcional. Valeu, manda ver aí. Obrigadão. Então, beleza, gente. Bem, eu sou a Patrícia, como já me apresentaram, eu estou na PUC atualmente. Eu vou falar um pouquinho por onde eu já passei, assim, na neuroimagem, para vocês terem uma ideia. E eu não estou vendo a tela, eu devia ter perguntado isso antes, né? Mas tem alguém aqui que trabalha com neuroimagem? Qual é o público, assim, tem interessados ou alguém que já trabalha com neuroimagem, quer trabalhar com neuroimagem? Eu trabalho, Patrícia. Não me diga, Sato. Deixa eu fechar aqui rapidinho, só para ver que eu acho que alguém respondeu. Tá. Beleza. Então, acho que alunos, não muito, né? Só para eu ter uma ideia, assim. Mas a ideia fica uma coisa mais básica mesmo, né? Então, assim, o que eu pensei de falar hoje, deixa eu só me ligar no tempo para não perder a mão aqui do tempo, seria falar um pouquinho, porque muita coisa agora que tem saído, eu vejo que o pessoal tem dúvida um pouco, né, em relação ao estudo de tarefa, resting state, o que o campo tem visto sobre isso, né, o resting state, quando se fala de neuroimagem funcional por ressonância magnética, o resting state meio que tomou conta, e agora tem tido, parece que, na minha opinião, assim, olhando um pouco de fora, um resgate da tentativa de trazer os estudos baseados em tarefa de novo, porque o resting state meio assim, olha, para algumas coisas não está dando certo, vamos voltar. Então eu pensei em conversar um pouquinho sobre isso com vocês, eu não sei também o que o Sato, né, vai achar sobre isso, assim, então vai ser mais uma conversa e uma apresentação do campo, né, ao longo dos anos, assim. Então, eu pensei em falar hoje sobre o que é a neuroimagem funcional, principalmente focando em ressonância magnética, que foi a técnica, né, a técnica que eu tenho trabalhado. Fazer essa diferença entre o resting state e o task-based, num jeito básico para quem ainda não entendeu muito essa diferença, e tentar conversar um pouquinho, falar sobre como o campo da ressonância se modificou, né, e o que hoje é considerado um bom estudo, o que a gente concluiu, né, até hoje, principalmente na área de psicopatologia, que é o meu viés pessoal de interesse, né? Então, assim, uma coisa que eu já percebi, não adianta tentar falar imparcialmente sobre as coisas, acaba que a gente traz muito da nossa experiência, né, da nossa preferência, assim, teórica do campo também, então eu tenho um viés pessoal, tá, o que eu vou contar aqui para vocês. Então, assim, para começar, eu caí um pouco na neuroimagem por causa desse estudo aqui, tá? Então, em 2006, eu entrei em faculdade e aí eu descobri esse estudo que mostrava, isso aqui é um estudo de PET, né, de tomografia por emissão de pósitrons. Então, o PET, ele injeta, assim, um radiotraçador, né, uma substância radioativa mesmo, assim, na pessoa. No caso, isso aqui foi um estudo feito com carbono 11, enfim, é um marcador de receptor de dopamina, tá? No estriado ali. Então, esse estudo tinha saído em 2001, na mídia, bombou muito ali durante esses anos.
falando do cérebro de obesos, tá? Que aqui é mostrando a quantidade de receptores no estriado ventral, receptores dopaminérgicos, né, do tipo D2, falando que, olha só, gente, os obesos têm menos receptores de dopamina, parecido com viciados em vários tipos de substâncias, né, de drogas. Assim. Então, a conclusão do pessoal foi que, portanto, as pessoas eram viciadas em comida, né, e você conseguiria ver isso com técnicas de neuroimagem. E eu tinha muito interesse em compulsão alimentar e alimentação, assim, nessa época, foi por isso que eu entrei, inclusive, na faculdade para estudar comportamento alimentar. E aí eu fiquei louca com isso aqui, falei, nossa, então você consegue mapear, né, o cérebro das pessoas em relação a isso. Inclusive, esses estudos da Nora Volkow aqui capitanearam assim, a ideia de que a obesidade seria um transtorno mental, que tinha que ser incluído no DSM-5, né? Assim, então, assim, tinha todo um debate essa época disso. Tem alguns problemas com esse estudo, né? O primeiro deles é que nem todo mundo que tem obesidade tem compulsão alimentar, é uma coisa óbvia, assim, mas eles meio que jogaram todo mundo no mesmo saco. E teve um problema também. Eles publicaram que a quantidade de receptores dopaminérgicos tinha a ver com o IMC, né? Tinha uma correlação entre quanto maior o IMC, menos receptores tinham. Era um negócio assim, nunca conseguiram reproduzir isso, tá? Então tem alguns problemas aqui que eu já adianto, mas esse estudo me chamou muita atenção, assim. E daí eu acabei conhecendo o Jorge Moll, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas o Jorge Moll foi um dos pioneiros, assim, na neuroimagem aqui no Brasil. Ele tinha acabado de chegar no Rio e queria fundar um instituto de pesquisa, né? Ele tinha acabado de chegar do NIH, e aí eu por acaso, né? Aquela coisa da sorte encontra, né? Eu não lembro direito do ditado, mas basicamente eu já estava estudando sobre isso e conheci o Jorge no retiro científico do professor Roberto Lente, lá em Araras. Então foi uma baita assim, nossa, eu preciso. Ele mostrou aqueles cérebros coloridos, aquelas fotos coloridas, né? A gente vai falar sobre o que é esse sinal, mas a ideia é que eu precisava trabalhar com ele e eu acabei indo para o IDOR, né? Então, assim, eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente fez ali entre 2007 e 2019, ali no IDOR, que foi bastante baseado em tarefas, né? A gente tinha algumas hipóteses sobre motivação, sobre emoção no cérebro. E depois a minha transição, justamente para trabalhar com Resting State em grandes bancos de dados com Giovanni na URGS, né, em Porto Alegre. E por coincidência o Sato sempre esteve em todos, tudo que tem neuroimagem no Brasil tem o Sato, então o Sato acabou que estava nos ambos os ambientes ali, né. Então, assim, de maneira bastante resumida, só para vocês entenderem, né, quem não tem familiaridade com a ressonância magnética, no que consiste o sinal da ressonância magnética funcional, tá? Que são aquelas imagens coloridinhas, bonitinhas de cérebro. A ideia é que você tem um aumento na atividade neural local, que vai levar à liberação, né, de alguns mediadores neurovasculares, porque o cérebro ele não tem um suporte, ele não tem como se fosse agora me fugiu a palavra, uma reserva, né? Ele não tem uma reserva energética. Então, quando tem uma necessidade energética, isso depende da rede vascular mesmo, tá? Para entregar esses nutrientes, essas coisas. Então, você tem uma liberação de mediadores neurovasculares que causam o famoso acoplamento neurovascular, né? Você leva uma vasodilatação, aumento de fluxo sanguíneo, chega mais oxigênio onde você está precisando, tá? Onde você está usando. E isso vai chega muito mais oxigênio do que é usado. Então, você tem um aumento da oxihemoglobina em relação à desoxi, e isso se reflete no sinal magnético, tá? Lá da máquina. Você consegue medir essa proporção de oxi para desoxihemoglobina por causa das propriedades magnéticas mesmo dessas moléculas. Então, você tem, por resultado disso, né, quando você tem um aumento de atividade em determinado lugar, você tem um aumento de intensidade do sinal nesse lugar. Então, se eu estou mexendo a minha mão e eu preciso, né, eu estou recrutando o meu córtex motor, eu vou ter um aumento de intensidade de sinal no meu córtex motor naquele momento, tá? E aí aqui vem um ponto-chave para entender a ressonância magnética funcional de tarefas. O que você faz não é diferente do PET que eu comentei agora, você não tem um sinal absoluto, tá, do que você está vendo. Você tem que fazer uma comparação estatística entre o seu sinal, tá, na tarefa que você está lá, mão mexendo versus mão parada. Você faz uma comparação entre o que a pessoa está fazendo dentro da máquina com o sinal que você está observando. E aí sim você chega naqueles mapas de ativação cerebral. Eu vou exemplificar isso aqui com
uma figura para vocês entenderem um pouco mais esse conceito do teste estatístico, tá? Então, assim, quando a gente olha para essa foto colorida, né, que na época eu ficava super animada, uau, isso é uma foto do cérebro funcionando, isso aqui não é uma foto, né? Isso aqui é um mapa estatístico do sinal Bold adquirido lá ao longo do experimento. Então, eu fiquei na minha máquina de ressonância ali 20 minutos fazendo um experimento, e aí eu estou vendo, né, enquanto eu pensava em tal coisa, tais regiões estavam mais recrutadas do que quando eu não pensava nessa coisa. Tipo isso. E uma coisa para a gente entender tanto o repouso quanto a tarefa é que o BOLD, esse sinal, né, baseado em oxigenação, é o Blood Oxygen Level Dependent, né, esse sinal dependente de oxigênio, ele é adquirido ao longo de todo o experimento, tá? Para cada pontinho do cérebro. Então, a gente tem na ressonância magnética funcional uma coisa chamada voxel, que é tipo um pixelzinho de uma imagem, é um voxel do cérebro, e você tem isso ao longo do tempo, você adquire o sinal nesse voxel, tá? Então então assim, os estudos chamados de task-based, que são os estudos de tarefa, tá? Que foi quando eles inauguraram a ressonância magnética funcional. Todos eram estudos de tarefa, tá? Quando a ressonância começou ali na década de 90, né? Que começou a bombar, assim, os estudos. Na verdade, começou a bombar mesmo um pouco depois, né? Mas a ideia é que quando começou era tudo tarefa, tá? Então você queria saber onde estava ativado durante uma determinada tarefa na ressonância. Então, o que você faz? O task-based ele vai medir atividade, ele vai inferir indiretamente, né, a partir do BOLD lá, a sua atividade. Então, você tem, por exemplo, um momento, eu estou com o meu olho aberto, com o meu olho fechado, com a minha mão mexendo, com a minha mão parada. E você vai tentar estimar a diferença do BOLD enquanto você mexe a mão, enquanto você não mexe a mão, enquanto você está de olho aberto, de olho fechado, pensando lá, sei lá, o seu namorado, pensando em nada, né? Então, você vai tentar fazer essas comparações. Então, esse é um princípio fundamental dos estudos de tarefa, tá? O sinal da ressonância magnética funcional não é absoluto. Ele não é absoluto. Diferente do PET, né, da tomografia por emissão de pósitrons, que você marca o oxigênio, você marca a glicose, você marca lá o receptor. Na ressonância, você não tem um sinal absoluto. Você precisa fazer uma comparação entre condições. Tá? Esses mapas vêm de comparação entre condições experimentais. E aí você tem que ser muito, primeiro de tudo, você tem que ser muito obsessivo com os detalhes das suas condições. Então, se eu estou interessada em tristeza e alegria, sei lá, eu tenho que ter estímulos perfeitos, tá? Bem pareados de alegria, de tristeza e neutros, para eu fazer alegria versus neutro, tristeza versus alegria. Tá? Então, eu tenho que ser muito obsessiva com os detalhes das condições. Por isso, muitas pessoas, ao longo das tarefas, inclusive nós, assim, usávamos frases, porque frases você consegue parear a imagem, é difícil você fazer um banco tão perfeitinho, né? Talvez agora com o Midjourney você consiga criar um pouco mais fácil, assim, mas você dependia de catálogos de imagens, era bem restrito, assim. Então, você tem, por exemplo, nesse modelo, né, de comparar uma condição com a outra lá, historicamente, que era só esse modelo que existia, você tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer frases. Então, isso aqui foi um dos primeiros trabalhos do Jorge aqui, né? E um dos primeiros trabalhos que estudou, por exemplo, julgamento moral no cérebro, né? Nós fazemos julgamentos morais o tempo inteiro, né? E aí eles queriam diferenciar o julgamento factual de um julgamento moral, né? O que seria errado, por exemplo, os juízes condenaram pessoas inocentes, né? O juiz condenou uma pessoa inocente. Isso poxa, tá errado, né? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Mas tá errado moralmente errado, né? O juiz usa jaleco branco? Não, também tá errado, mas está factualmente errado, né? E aí você tem que ter controles emocionais. Então por exemplo, se eu comparo o juiz prendeu alguém inocente com o juiz usa jaleco branco, eu tenho um componente emocional que eu não estou corrigindo. Então, percebam que quando eu observar o resultado disso daqui no cérebro, eu tenho um componente emocional que não é moral, tem um emocional aqui. Eu fiquei chateada, fiquei irritada. Então, você tem que ter um controle, tem que ser bem obsessivo mesmo, tem que ter um controle emocional, né? Então, por exemplo, juízes comem comida estragada. Nojento. É nojento, mas não é moralmente nojento, é só nojento, né? É emocionalmente nojento. Então você tem que ter esse nível de controle obsessivo, tá? E daí surgiram os primeiros estudos, isso aqui foi a capa, né, do livro do Roberto Lente, da primeira edição, desse estudo de julgamento moral, por exemplo. Você vê lá
porções, né, importantes do córtex pré-frontal, você tem uma integração dos córtex, né, do córtex frontal com regiões subcorticais envolvidas com o julgamento afetivo. Então, foram uma série de trabalhos muito interessantes que mostrou que o nosso julgamento cognitivo, né, a nossa moralidade, ela é um conjunto de cognição e emoção, né? Uma coisa muito junto. Tem até um paper bem interessante que é o modelo EFEC, para quem tem interesse nessa área. EFEC mesmo, EFS, EFEC Model, do Jorge também, um review bem interessante. Bem, então assim, mas a ideia era mostrar o quão obsessivo a gente tem que ser. Então a gente fez um outro estudo também, que saiu em 2012, que também a gente tinha 200 frases construídas de maneira obsessiva, mostrando a pessoa num cenário, né, social fazendo alguma coisa. Então a gente tinha esse nível de detalhe assim, necessário para os estudos. Você também tem outros tipos de desenho, isso aqui é só para vocês não acharem que tudo tem que ser uma subtração cognitiva, como é chamado isso. Eu tenho uma condição interesse, tem uma condição controle, vou comparar. Não, você também pode ter desenhos fatoriais. Isso aqui foi um estudo que a gente fez no IDOR também. Acho que o Sato foi um dos únicos que o Sato talvez não tenha participado, que foi de jogadores, torcedores de futebol. Tá? Então, isso aqui foi do Thiago Bortolini, ele estava interessado em regiões cerebrais envolvidas com apego a grupos, né, a pertencimento de grupos abstratos, né, como torcedores de futebol. E aí chegava o pessoal lá no IDOR, assim, flamenguista, gente, assim, aí chegavam todos vestidos de Flamengo, assim, aqui é Flamengo, vambora, bora Mengão, entrava na máquina com a roupa do Flamengo. Enfim, e aí a gente viu, por exemplo, nesse estudo você pode ter outros tipos de desenho, tá? Era um desenho que você tinha um efeito principal de grupo, de recompensa, e você podia fazer uma interação entre esses eventos, etc. Então você tem outros tipos de desenhos. E assim, isso foi para exemplificar o nível de detalhe que você tinha que ter nessa época, tá? Mas, nessa época, nesse mesmo ano de 2012, estavam saindo os estudos muito criativos, tá? O pessoal começou a usar ressonância, a gente estava usando ressonância aqui para entender moralidade, para entender emoção, né? Aqui foi um estudo de emoção afiliativa, emoção por familiares, aqui de emoção por membros do seu grupo. Pode argumentar que é muito doido estudar futebol no cérebro, ok. Mas, assim, em 2012, né, saiu esse estudo aqui muito criativo. Então, assim, nessa época, você publicava os estudos que ganhavam mais atenção e maior possibilidade de publicação eram os estudos criativos, tá? Então, esse estudo do Jorge de moralidade foi criativo. E esse estudo aqui, eles chegaram a fazer, foi de speed dating, né? Foi aqueles encontros rápidos que você conversa 5 minutos com alguém e você tenta ver se você vai querer sair com essa pessoa depois, tá? E, gente, isso aqui, assim, esse estudo, eles colocavam as pessoas na máquina, eles fizeram só com pessoas, né, heterossexuais, óbvio, porque ia ser só homem com mulher, eram pares heterossexuais, daí eles colocavam as pessoas dentro da máquina, mostravam uma foto, então eles tiraram foto de todo mundo. E aí você tinha que dizer o quanto você queria namorar essa pessoa dentro da máquina. Aí depois você ia para um setting de speed dating mesmo, tá? Isso aqui é mostrando homens e mulheres que rodavam. Você encontrava pessoalmente todos os participantes que você tinha visto na ressonância magnética. Você encontrava essas pessoas. E aí você dizia se você tinha gostado dessa pessoa ou não, se você ia querer sair com essa pessoa, e eles mediam se você realmente ligava para a pessoa para marcar o encontro depois. Olha o trabalho que deu isso aqui. Esse estudo foi super, esse Odort, não sei como é que fala o nome dele, mas ele era um super dos criativos da época, só publicava estudos muito legais. E olha o nível de trabalho que deu fazer isso aqui, tá? E aí ele chegava à conclusão que, onde está circuladinho aqui, né, e onde está rosa aqui, que é a sobreposição, as regiões do córtex dorso-medial, aqui, essa região do córtex dorso-medial, que ativava com a pessoa, era capaz de prever se você ia querer sair com essa pessoa ou não, tá? E isso foi, uau, que legal esse estudo e tal. E aí começaram a surgir uns problemas, não só com a reprodutibilidade, mas com a interpretação desses estudos, assim, tipo, sério, né? O Neurocritic, que é um dos blogueiros, assim, que publicava lá desde essa época, né, junto do Neuroskeptic também e outros, mas ele foi um blogueiro que trouxe essa questão, falou, sério, por que alguém acharia que 36 voxels lá do seu cérebro iriam prever se você gosta de alguém ou não, né? Sério. Ridículo, né? Ridícula a ideia, ridícula a interpretação, tudo ridículo. E ele ainda traz um questionamento aqui que se você corrigisse
para tempo de reação, né? Quando você via essa foto aqui na máquina, se você corrigisse para o tempo que a pessoa demorou para responder, você já tinha uma enorme redução do tamanho desse córtex. Talvez isso daí tudo fosse tempo de reação, não tinha nada a ver com... Enfim, tá? Saiu esse artigo aqui também, nesse mesmo ano, 2012, desse Joshua Karp, né? O título inicial era A Vida Secreta dos Experimentos, depois teve um título mais oficialzinho, assim, oficialzinho, que ele meio que viu, olha só, você pode manipular tanta coisa, inclusive do seu resultado, do seu threshold estatístico ali, né, dos seus boxes, você pode achar qualquer coisa, você pode achar, inclusive, que você achou a região cerebral do date, né, de encontrar pessoas. Hoje em dia, não sei se alguém fez um estudo com Tinder, assim, seria tudo muito mais fácil, né, para fazer, não precisaria combinar ali na vida real, mas é surreal, né, tá tudo errado, estão fazendo estudos ruins. E, assim, isso já tinha saído, provavelmente vocês aqui já devem ter ouvido falar desse estudo do salmão morto, né. Isso aqui já tinha saído do estudo do salmão morto, mas as pessoas ainda não estavam sendo rigorosas estatisticamente com seus cérebros lá de ressonância, tá? Então, assim, em 2009 fizeram esse estudo aqui do salmão, tá? Que basicamente colocaram, para quem nunca ouviu falar desse estudo, colocaram um peixe morto dentro da máquina de ressonância, mostraram imagens emocionais para o peixe e encontraram uma atividade cerebral lá no cérebro do salmão para imagens emocionais. E aí ganhou o Ig Nobel essa época. Isso aqui é uma postagem do Neuroskeptic, né? Ele não tem mais o blog, agora ele só está no Twitter. E, assim, como foi essa flexibilidade estatística aqui que já foi mostrada, né? Se você não corrige para múltiplas comparações, imagina, você tem muitos e muitos, centenas de milhares de voxelzinhos lá, de pontinhos lá no seu cérebro. Se você não corrige para múltiplas comparações, você acha coisas até no cérebro de um salmão morto, tá? E nessa época aqui, eu comecei a realmente me preocupar com os estudos que a gente já tinha publicado, tá? Porque esse estudo aqui, por exemplo, foi não corrigido, foi assim, você colocava, nessa época, você colocava um limiar super alto, né? O meu P é de 001 ou 005, não corrigido, mas, puxa, a minha região é muito pequena, isso é verdade. Então, você tem uma dificuldade com a ressonância magnética funcional que você não pode ter um excesso de falsos, né, positivos, mas você também não pode jogar o limiar estatístico muito rígido, senão você vai perder atividade em regiões muito pequenininhas, né? Então, só estou pensando um termo em inglês para isso, é tipo um trade-off, é um balanço entre você ser rígido, mas você não ser tão rígido, senão você perde sinal, tá? Então, assim, nessa época eu já comecei, peraí, a gente está usando esse tipo de threshold, né? Começou a sair também, lembra aquele estudo da Nora Volkow que eu mostrei lá na frente, né? Que era sobre obesidade no cérebro e tal, que a obesidade seria um problema de vício, né? Que a compulsão alimentar seria um problema de vício em comida. Também saiu em 2012 um estudo questionando essa reprodutibilidade, né? Do modelo de vício em comida. Por quê? Porque você assumia que tinha a ver, mas se você realmente fosse olhar obsessivamente os estudos, tá? O que você via era que tinha estudos que, aqui seria obesidade, binge eating, né, que é a compulsão alimentar, estudos com INC, estudos com food addiction, né, que começou a sair estudos com food addiction mesmo, esse é um conceito debatido até hoje. No ano passado saiu um trabalho questionando se existia ou não vício em comida, enfim. E aqui você tem, por exemplo, um estriado, 2 estudos encontram aumento no estriado, um redução, um outro não encontra diferença. Então você tinha uma bagunça, tá? Não era como se todos os estudos estivessem levando para essa mesma ideia. Estava uma zona e as pessoas meio que... Até hoje você pega artigos dizendo como se fosse um fato, né? O sistema de recompensa está alterado em transtornos alimentares. Vou falar sobre isso em seguida, tá? Que entra na reprodutibilidade da psiquiatria. O que começaram a ver, tá? Esse estudo aqui eu não lembro de que ano foi, mas foi por aí, acho que foi 2014, na Human Brain Mapping. Eles viram, usando estudos de tarefa, tá? Que basicamente todos os transtornos mentais, essas bolinhas aqui, né? Que tem o nome das regiões, que são as bolinhas, são todas bem subcorticais, estavam envolvidas em todos os estudos, em todos os transtornos. Então, isso aqui juntou, acho que foram, 500 papers, assim, praticamente todos os artigos que tinham sido feitos até aquele momento em psiquiatria, usando tarefas, e meio que viram que, olha só, independente de qualquer
transtorno mental vai ter alteração aqui nessas regiões subcorticais, tá? Isso aqui é um post do Neuroskeptic sobre esse estudo. Então, peraí, se eu estou vendo depressão, vai achar. Se eu estou vendo esquizofrenia, vai achar. Inclusive, esquizofrenia você acha nas mesmas regiões ali. Tem algumas diferenças, esse trabalho mesmo traz algumas diferenças, é um dos mais bem estudados, assim. Mas você acha também aqui. Ah, eu estou vendo ansiedade, você vai achar. Eu estou vendo TDAH, você vai achar aqui. Tá? Então, começou, peraí. Então, tudo acha com tudo? Sim, tudo acha com tudo aqui nessas regiões. Você não consegue diferenciar um transtorno do outro só com o cérebro, tá? E isso também me incomodou muito nessa época, eu comecei a ficar meio apavorada, porque a gente tinha publicado recentemente os trabalhos em TDAH. Então, isso aqui foi uma colaboração que a gente fez com o Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão. A Gail Tripp e a Amy Furukawa, a gente trabalha juntos, nós trabalhamos juntos assim, até hoje em outros trabalhos, né, relacionados ao TDAH. Elas desistiram da neuroimagem por um tempo, mas a gente publicou 3 trabalhos em sequência mostrando alterações no processamento de recompensa no TDAH e usando métodos, né? A gente usava uma tarefa criativa, a pessoa ia lá, jogava uma maquininha, você tinha lá as pistas de recompensa, você queria ver se tinha uma diferença na sensibilidade a pistas de recompensa, né, em pessoas diagnosticadas com TDAH, porque essa era a hipótese delas, elas mostraram isso com tarefas comportamentais em crianças, em adultos, em ratos, né, então tem vários estudos lá sobre isso, e a gente foi fazer ressonância sobre isso. A gente achou exatamente diferenças do TDAH tanto em relação à antecipação e ao recebimento de recompensas, né, um paper de 2014. Achamos diferenças na conectividade, eu já vou falar de conectividade, mas da conectividade do pré-frontal com regiões subcorticais, né, e como o metilfenidato, né, a famosa Ritalina, altera justamente essa conectividade, né, em pessoas com TDAH. E recentemente a gente fez esse estudo, foi o último estudo que a gente fez, mostrando que você tem, isso aqui foi tudo com recompensa financeira, né, monetária, você ganha dinheiro ou perde dinheiro. Depois a gente fez com fotos de comida, né, e fotos sociais, afetivas. Nós também vimos uma diferença no recebimento de recompensa do TDAH em relação aos controles. Caramba! Só que olha só, se a gente estivesse estudando outro transtorno, talvez a gente tivesse visto também. Isso começou a me deixar meio apavorada, assim, né? Outras coisas também a gente fez, esse trabalho que teve, né, a participação do Sato, a gente estava estudando também, em paralelo, depressão, lá no IDOR, né, com o Roland Zahn, também um colaborador, e a gente estava tentando fazer neurofeedback para as pessoas mudarem o seu acoplamento, né, a sua conectividade funcional durante a emoção de culpa. Então, se sabe que na depressão as pessoas sentem, né, a ruminação é muito comum, você ficar ali mastigando literalmente seus pensamentos, né? Você fica ali ruminando seus pensamentos, você tem muito a questão da culpa generalizada, né? Eu derrubo a água aqui agora e, meu Deus, sou uma idiota completa, não sei fazer nada direito. Você só derrubou a água ali, né? Você generaliza a culpa. Então, a gente fez esse estudo aqui com culpa e vimos no neurofeedback, enfim, então, eu não sei se eu acredito nesse estudo hoje. Então, assim, muitas dessas coisas estavam me incomodando. E daí, nessa época, estava surgindo essa necessidade de trabalhar com amostras grandes, tá? Isso tudo aqui, esses estudos que eu mostrei, eram sempre um grupo de 30 pacientes, 30 controles, né? E aí você compara e você acha atividade nessas regiões aqui bem subcorticais. Então, isso tudo estava me deixando um pouco incomodada. Eu queria trabalhar com amostras maiores, queria aprender a trabalhar com amostras maiores, porque eu não tinha ideia de como se fazia isso, e queria trabalhar mais com amostras de crianças. Então, eu fui cair lá com o grupo do Giovanni Salum, no pós-doc, até aqui foram os trabalhos mais, né, até o meu doutorado. Daí eu fui trabalhar com o grupo do Giovanni Salum, tentando trabalhar com grandes coortes de dados, tá? Então, essa aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa aqui é a coorte de alto risco para transtornos mentais do INPD, do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. Então, é uma coorte feita parte em São Paulo, parte em Porto Alegre. Eles acompanham, isso aqui é uma visão geral da coorte, né, que eles acompanham cerca de 2.500 crianças, né, teve o índice de retenção super alto, super bom, ao longo de vários anos, tá? Então, a coorte começou em 2010, agora está na 4ª onda, então tem 3 ondas já coletadas, mais uma onda Covid, e você tem neuroimagem, tá? De cerca, não é de todas as 2.000 crianças, mas você tem aqui, eu acho que tem 700 participantes, aqui 400, aqui 300 e muito, o Sato pode me corrigir, mas você tem bastante ressonância, né?
e tem dados de genética, todos os dados possíveis e imagináveis de psicopatologia. Então, em 2010, eles fizeram um screening nas escolas de São Paulo e Porto Alegre com 10 mil famílias e selecionaram algumas famílias randomicamente e algumas famílias de acordo com risco para transtornos mentais, tá? Então, algumas crianças foram selecionadas de acordo com uma possibilidade de desenvolver transtorno mental. Tem uma matemática aqui nesse paper, para quem tiver interesse, mas basicamente é risco por ter alguém na família com transtorno mental, enfim, eles fazem lá uma conta para ver o alto risco. E eles acompanham essas crianças. Então, agora já são jovens adultos, né? E eu comecei a trabalhar com esses dados da coorte. Vou mostrar o trabalho que a gente tem feito mais para o final. Mas, assim, esse detour, né, foi para mostrar também essa ideia de que as coortes, esses estudos de coorte, né, como o do Giovanni, como outros, o ABCD e tal, eles geralmente usam resting state, eles não usam tarefa, tá? Eles usam esse chamado resting state. Então, tudo que eu mostrei até aqui eram estudos com tarefa, tá? Inclusive em psiquiatria. Esse aqui da psiquiatria foi com tarefa, esse aqui todos foram com tarefa, tarefas mirabolantes, obsessivas, criativas. E aqui, em coorte, eu tive que começar a trabalhar com resting state, tá? Então, o que é o resting state, tá? Já vou falar sobre isso, assim, o resting state Então, assim, isso aqui é outra coorte, tá? Do ABCD que eu comentei, né? A coorte do ABCD também tem cerca de 12 mil crianças, tá? É uma coorte gigantesca, com muitos cérebros, todos esses aqui, no caso, têm neuroimagem, e eles também têm resting state. O Enigma é uma outra coorte também, tá? Todas essas coortes são dados abertos, você pode pedir, isso aqui é o OSF da coorte brasileira, você pode pedir dados para essas coortes, algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, mas você pode pedir esses dados para fazer a análise, tá? Não precisa ficar criando estudos novos, você pode trabalhar com dados coletados. O Enigma é uma coorte mais relacionada à genética, tá? Provavelmente alguns de vocês já conhecem o Enigma, já trabalham com o Enigma, e eles agora lançaram, inclusive, um pipeline para resting state, para ver se eles conseguem ressonância de tarefa. Eles são mais voltados para ressonância estrutural, mas agora eles lançaram um pipeline para ressonância funcional, para o pessoal começar a contribuir também. Então, resting in state, tá? Não sei se vocês já conhecem, mas a grande diferença, tá? O task-based, você está colocando a pessoa dentro da máquina e está pedindo para ela fazer alguma coisa, né? Pensa no cenário de culpa, mexe sua mão, joga nessa maquininha aqui, veja fotos de pessoas que você quer se relacionar num date. Tá, beleza. No resting state, a pessoa basicamente fica fazendo nada dentro da máquina, por 5 ou por 10 minutos. Tá? Uma coisa importante é que o resting state, ele se refere ao estado de repouso da pessoa, não é do cérebro, não é o cérebro em repouso, é porque o cérebro nunca está em repouso, né? Assim, a ideia é que a pessoa está em repouso, ela está deitada, calma, sem fazer nada. Beleza, gente? Essa é a principal diferença. Tem uma outra diferença principal também, que é a forma do que você está analisando. Tá tudo bem até aqui? Estou falando meio rápido. Foi mais ou menos task-based. Agora estamos indo para o resting state. Se estiver muito rápido, vocês me cortem, tá? Que eu falo rápido mesmo. Então, ninguém falou nada, não estou vendo o rosto de vocês, então vou seguir aqui. Então, o resting state é alguém deitado lá dentro da máquina. Beleza. Tudo começou, esse papo do resting state, começou também lá com o PET, né, com a tomografia por emissão de pósitrons. Então, o que se fazia? Nessa época em que só se fazia tarefa, tudo era tarefa. Quero entender cálculo matemático no cérebro. O que o pessoal fazia, na época do PET lá? Coloca a pessoa dentro da máquina, faz o cálculo matemático lá, agora faz nada. Beleza. Ah, quero entender a região cerebral, sei lá, quero região motora. Mexe a mão, faz nada. Antigamente, a condição controle nos estudos de PET eram sempre fazer nada. A pessoa fazia alguma coisa e depois ficava fazendo nada. Era o repouso, tá? Faça nada. E aí, esse paper de 97 mostrou que enquanto as pessoas faziam nada, independente da tarefa que elas faziam quando faziam alguma coisa, sempre que elas faziam nada, uma mesma rede de regiões se ativava, tá? Uma mesma rede de regiões, e aí você tem o pré-frontal, e aqui dá para ver melhor essa rede de regiões aqui, o pré-frontal, o cingulado posterior, o lóbulo parietal inferior bilateral e o temporal também bilateral. Basicamente todos os lóbulos do cérebro, né, um pouquinho de cada um.
você tinha essa grande rede aqui, que enquanto a pessoa fazia nada, ela sempre aparecia, sempre aparecia, sempre aparecia. E daí, em 2001, ela foi chamada de Default Mode, tá? Seria um modo default, nessa ideia de que talvez o cérebro, quando fizesse nada, fosse para um modo default de funcionamento, né? Um modo padrão, um modo basal de funcionamento ali. Depois, né, se descobriu esse artigo aqui é muito bom para quem quer entender um pouquinho dessa história. Depois se descobriu que talvez essa relação da default mode tivesse a ver com o que você faz no repouso. Você não está no repouso, você está fazendo nada ali, né? Ninguém te mandou fazer nada, você está viajando. Você está ali 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos deitado, sem pensar em nada, você está pensando em tudo, né? Inclusive mostram que meditadores profissionais conseguem suprimir a atividade na default mode, porque talvez eles sim consigam pensar em nada. Tem até estudos com monges tibetanos, tem umas coisas bem interessantes com a default mode. Então parece que a default mode tem a ver com pensamento livre, com o que eles chamam de mind wandering, né? Você ficar lá viajando, tá? Pensando em várias coisas, pensamentos aleatórios. Mas ela ficou famosa, tá? Então, o Resting State foi lançado um pouco por causa da Default Mode. Isso aqui foi mostrando muito a reprodutibilidade, vários estudos, meta-análises encontram a Default Mode, né? Estudos antigos de meta-análises mostraram isso. A Default Mode também é reprodutível intra-sujeitos, né? Isso aqui, eu não sei se vocês já viram isso aqui, mas é o Midnight Scan Club, um grupo de cientistas que literalmente ia lá de madrugada nas ressonâncias ficar se escaneando, né? Nada melhor para fazer, iam lá ficar se escaneando. Daí aqui tem o número de sujeitos, esse aqui é o artigo, os dados estão disponíveis no Open Neuro também, dessa galera aqui. E você tem, por exemplo, o Friston, né? O Friston foi um dos que lançou assim, o método que a gente usa hoje, né? O GLM lá para ressonância, modelo misto para ressonância magnética funcional. Ele se escaneou 156 vezes, tá? Isso aqui deve ter aumentado, né? Isso aqui é um artigo eu não lembro quando, mas faz alguns anos já, e ele já deve ter mais de 200 ressonâncias, talvez, nessa altura dele aqui. Então, ela é reprodutível, a Default Mode é reprodutível dentro de cada sujeito também. Tá. Só que, assim, nesse estudo do Resting State, você não vê só a Default Mode Network, você tem várias outras redes. Então, o que se descobriu foi o seguinte, quando o seu cérebro está em repouso, você tem a Default Mode Network, mas você tem uma série de redes cerebrais que seguem conectadas, então, de regiões cerebrais que seguem conectadas formando redes. O que isso quer dizer? Poxa, quer dizer que eu estou mexendo minha mão aqui, mas quando eu paro de mexer a minha mão, a minha rede motora não desaparece. As minhas regiões motoras, por exemplo, bilateral, né? Aqui, cadê o córtex motor, né? Os dois, a rede motora, que seria o córtex motor bilateral, mais as regiões pré-motoras, elas seguem mais conectadas, elas seguem formando uma rede coesa. Porque imagina, se cada vez que eu começo a fazer um movimento, né, eu tenho que começar do nada a me reorganizar, não, a sua rede já fica ali, essas redes neurais, elas já são mais organizadas, então você consegue ver essas redes no estado de repouso. Então você pode estudar a rede somatosensorial, rede motora, né, rede auditiva, rede visual, rede default mode. Você, inclusive, pode ver, aqui não tem, por exemplo, você pode ver a rede do pré-frontal o pré-frontal com as regiões subcorticais, ali, com o estriado ventral, por exemplo. Você consegue ver conectividade no repouso do seu estriado, né, que é onde tem vários receptores dopaminérgicos. Eu consigo ver a minha conectividade do estriado no meu repouso. Então, isso aqui dá um poder enorme, principalmente para a psicopatologia, em que você tem dificuldade, às vezes, de pedir para a pessoa fazer uma tarefa. Com criança, então, imagina, colocar uma criança de 6 anos fazendo uma tarefa super complexa dentro de uma máquina. Então, se você consegue ver redes neurais sem tarefa nenhuma, maravilha. Não à toa os estudos de corte têm usado muito, porque é mais fácil, você consegue fazer repetindo, né, em vários settings. As cortes também têm tarefa, tá, gente? Eu não estou falando como se Resting State fosse a única coisa que os estudos de corte têm. Alguns só isso, né, no caso da corte brasileira. Mas agora também está tendo tarefa. A corte do IBCD tem tarefa. Mas é muito mais fácil você simplesmente enfiar alguém na máquina e falar, faz nada. Tá? Fazer tarefa dá trabalho, você tem que fazer um trigger com a máquina, enfim. Então, assim, o Resting State, ele mede. A gente está falando de redes neurais, a gente está falando de conectividade funcional entre regiões cerebrais. O que a gente vê no repouso é conectividade funcional. Então, vocês lembram lá que o Bold é adquirido ao longo do experimento, né? Então,
Na conectividade, a gente não quer saber onde o BOLD está mais alto ou mais baixo, a gente quer saber onde ele está mais parecido entre regiões. Tá? Então, isso aqui seria uma visão esquemática de você ter. Eu quero saber a conectividade funcional no repouso, né, do pré-frontal lá com o cingulado posterior. Puxa, eu vou ver o quanto a série temporal do BOLD tem a ver entre essas duas regiões, né, o quanto elas estão correlacionadas. Você tem outros métodos, né, de análise de conectividade, assim como você tem outros métodos também. Eu falei da tarefa, uma coisa sempre bem simples, mas isso aqui seria um resumo básico da diferença entre tarefa e resting state. Então, enquanto na tarefa você quer ver atividade cerebral, né, diferenças do BOLD entre as tarefas, na conectividade você quer ver essa similaridade da flutuação BOLD entre regiões cerebrais. Tá? Você está vendo conectividade funcional. Isso seria uma visão esquemática do task versus resting state. Tá? Você pode fazer conectividade funcional numa aquisição task-based? É claro que você pode, né? É só você ver o quão... Inclusive, a gente fez, naquele estudo do metilfenidato que eu comentei, o que a gente faz é, poxa, será que durante uma tarefa de recompensa você tem um maior acoplamento do pré-frontal, né, com o estriado, você tem esse acoplamento maior? Tem, a gente consegue medir isso, legal. Só que no resting você não consegue ver atividade, obviamente, porque a pessoa não está fazendo nada, então você só vê conectividade no resting state. Essa é a grande diferença, tá? Ah, legal, então entendi a diferença entre o task e o resting, mas, poxa, você tinha me falado ali no estudo de tarefa, eu resumi bastante, tá, gente? Tem os estudos de psiquiatria legais, vendo coisas interessantes com tarefas, inclusive não desmerecendo o nosso, assim, interessante você ter tarefas de recompensa, né, no TDAH e tal. Mas eu mostrei aquele estudo que você tinha pouca diferença, né, entre condições psiquiátricas, independente da tarefa que você fizesse, tinha uma certa rede ali, né, subcortical, envolvida com recompensa, com motivação alterada. E o que a área de psiquiatria descobriu usando o resting state? Tem milhões de estudos, né? Impossível resumi-los todos aqui, nem conseguiria, nem que eu tivesse todo o tempo do mundo eu conseguiria resumir. Mas eu acho curioso que, assim, a gente tem visto no resting state mais evidências a favor do modelo transdiagnóstico, tá? Que é esse modelo em que as psicopatologias, elas são mais parecidas entre si do que diferentes entre si. Elas são diferentes do seu controle perfeito ali, que não tem nenhuma comorbidade, não tem nada. Aquele sujeito que não tem nada foi um screening perfeito para chegar ali no seu experimento versus qualquer outra psicopatologia. Mas entre si, as psicopatologias são muito parecidas, tá? Então, isso aqui é um artigo muito legal do Danny Bassett, que mostrou que, na verdade, assim, eles fazem uma proposta muito interessante aqui de você fazer um biomarcador, tá? Para transtornos mentais. Mas eles fazem um apanhado do campo aqui, mostrando que, cara, todas as psicopatologias, tá? Depressão, esquizofrenia, ansiedade, TDAH, sei lá, chuta, fala aí, toque, qualquer psicopatologia geralmente encontra no resting state, na conectividade funcional, disfunções na default mode, na rede sensório-motora, em circuitos frontoparietais e subcorticais. Tá? Todos. Então, assim, isso dá mais uma evidência de que talvez as psicopatologias sejam muito parecidas entre si, né? E tem esses modelos transdiagnósticos que eu aprendi muito com o Giovanni Salum lá na URGS e gosto muito, e eu acho que ambos os dados, tarefa e repouso, têm apontado um pouco para essa ideia transdiagnóstica, tá? Inclusive, esse Daniel Bassett aqui, o Danny Bassett, ele tem feito... trocou mesmo, tá, gente? É o Danny Bassett agora. Assim, ele foi o responsável por aquelas Small World Networks. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A ideia de redes de mundo pequeno, que seria um modelo otimizado, acho que é um paper de 2006, talvez, agora não lembro, sabe? Vai saber melhor. Que é um modelo otimizado de conectividade, tá? Para entender o cérebro. Então, assim, super expoente da área. Então, não sou só eu falando que tem evidência do modelo transdiagnóstico, tá? Então, assim, uma primeira coisa que o resting state, ao meu ver, assim, né, estudando o que as pessoas têm falado sobre isso, tem falado a favor do modelo transdiagnóstico. O que mais a gente tem visto com o resting state? A necessidade de amostras grandes, tá? Esse aqui foi um estudo que saiu no ano passado, causou um desespero em todo mundo que trabalhava com isso, que vem mostrando que se você quer... eles propuseram esse nome de Brain-Wide Association Studies, né? Com
o BIOS, parecido com o DIOS da genética. Você precisaria de milhares de sujeitos para ter uma coisa reprodutível. Tá? Então, esse artigo tem vários gráficos, tá? Eu trouxe um deles, assim, que eu acho que eu consegui entender, que é bem complicado. Mas, basicamente, eles mostram que a associação entre cérebro e comportamento, nesse caso, entre conectividade funcional e psicopatologia, se você tem amostras pequenas, então assim, vamos comigo aqui. Isso daqui é a relação cérebro-comportamento dentro da amostra, isso daqui é fora da sua amostra, né? Você calculou na sua e está tentando ver em outra. Isso aqui é o tamanho da amostra, tá? Eles usaram o ABCD, os dados do ABCD daquela corte que eu mostrei, e comparando. Então, isso aqui você tem 25 sujeitos, aqui você tem 2.000 sujeitos. 25 sujeitos é o tamanho médio dos estudos psiquiátricos, né, de small setting, tipo os nossos, que a gente fez lá há uns anos atrás, no IDOR. Então, você tem aqui, nossa, a correlação cérebro-comportamento é gigante, a relação cérebro-comportamento é enorme. Caramba, descobri a base neural da depressão, descobri a base neural do TDAH, no meu estudo aqui com 30 pessoas. Legal. Quando eu vou para estudos maiores, o negócio é muito pequeno dentro da sua própria amostra. Ainda tem um tamanho legal, mas fora da sua amostra, isso aqui quase não cruza a significância, assim, né, de qualquer coisa. Então, assim, quando você tem amostras grandes, e aí eles têm um outro gráfico que eu não coloquei aqui, mas que você vê que se você tem amostras grandes, você aumenta muito a sua reprodutibilidade em outras amostras, né, fora da sua amostra. Você vai para, sei lá, 60% de reprodutibilidade, ao invés de 1% lá. Então, você tem a necessidade de fazer muitos e muitos sujeitos, e você só vai conseguir fazer, o argumento desse artigo aqui é que você só vai conseguir fazer relação cérebro-comportamento, relação cérebro-psicopatologia com amostras de coortes gigantes com milhares de pessoas, tá? E aí, logo depois, esse ano agora, saiu porém, acho que estou acabando, isso aqui é o último ponto, assim, né, pra gente discutir. Saiu um porém aqui, do pessoal falando, poxa, esse Thor Wager é o cara que tem o curso de fMRI no Coursera, tá todo no YouTube, né? Ele é um cara bem legal, ele trabalha bastante com tarefa. Publicou isso aqui e falando, olha só, peraí, mais ou menos, tá? Vocês estão olhando aqui só para estudo de resting state, tá? Resting state, sem ter uma hipótese a priori, sem ter nada, realmente talvez você precise de milhares de pessoas. Mas olha só, você consegue fazer relações cérebro-comportamento sem milhares de sujeitos. Adivinhe como? As recomendações deles para isso, tá? Considere usar tarefa ao invés de repouso. Não use repouso. Repouso você não consegue, talvez, achar, mas na tarefa você consegue, talvez, achar alguma coisa, tá? E eles falam também muito de usar métodos multivariados ao invés de métodos univariados, né, que você vê só um voxelzinho. Não, a gente quer ver um conjunto de voxels aqui. E eles também chamam a atenção, e eu acho esse ponto aqui muito importante, tá? De talvez permita desenhos experimentais inovadores com amostras menores. Então, olha que curioso, a ressonância começou lá com 20 sujeitos, 15 sujeitos numa ressonância fazendo uma tarefa criativa, inovadora, trabalhosa de ser construída. Passou por esse mundo aqui do resting state nos últimos 10, 15 anos, assim, o resting state tomou conta, todo mundo, você só publicava bem. Lá atrás, você publicar bem, gente, assim, entre aspas, né? Óbvio que eu não estou achando que quem publica numa Nature é melhor do que, sabe, de vários problemas do sistema de publicação, não é isso. Então, se você tinha muita atenção no campo, se você fizesse um estudo criativo, tipo speed dating, legal. Aí você só passou a ter atenção no campo se você tivesse milhares de sujeitos e um método super complicado que você nem consegue entender o artigo dos outros. Ah, esse artigo é bom. Agora eles estão propondo que a gente deveria voltar um pouco para essas amostras pequenas e usando tarefas. Por quê? Porque, primeiro de tudo, se você usa amostras grandes, você só trabalha com dados de coorte, você fica restrito ao que está sendo feito nos dados de coorte. Sabe a tarefa que está sendo feita nos dados de coorte? Uma tarefa chamada flanker test. Tarefa chata pra caramba, você tem que ficar 15 minutos dizendo se a seta está congruente ou incongruente com as outras setas. Assim. E aí essa é a melhor tarefa para diferenciar a psicopatologia. Com certeza, quem fica muito irritado ali dentro com essa tarefa tem algum problema, eu não sei. Assim. Então, ela não é... Você perde possibilidade de explorar processos mentais usando tarefas
realmente talvez melhores do que uma flanker test, né? Se você fica dependente só de estudos de corte já coletados, você perde flexibilidade no seu experimento, você perde flexibilidade de pensamento sobre o sexo, né? Então, assim, e eles trazem atenção para esse estudo aqui, que é um estudo de 97, que foi um estudo que descobriu com 15 sujeitos, usando uma tarefa super simples, a área fusiforme da face, tá? E isso aqui foi um estudo de tarefa que descobriu a área fusiforme da face com 15 sujeitos, o estudo mais reprodutivo até hoje, se você a área fusiforme da face, você acha com tudo, tá? Então, eles trazem isso aqui de argumento. E outros estudos já tinham sugerido que você consegue ver tarefa, né? Essa aqui é uma tarefa de gambling task, working memory, emoção, motivação, isso aqui são os RESTs, tá? Mesma coisa, working memory, emoção e REST. Isso daqui é a variância explicada na inteligência por cada tarefa dessa. E você vê que todas as tarefas são sempre melhor do que o repouso. Todas as tarefas são sempre melhor do que o repouso para prever alguma correlação cérebro e comportamento. Então, enfim, e agora, tá? Eu quero deixar essa discussão aqui para vocês. E agora, o que a gente faz? Onde é que o campo está? Onde a gente tem que investir os nossos esforços de entender relações entre cérebro e comportamento, tá? É em grandes estudos de corte com repouso e métodos complicados, com tarefas e estudos menores. O que a gente tem feito, isso aqui é o estudo da Yara, de uma aluna de mestrado lá da PUC, que a gente está olhando na coorte, talvez investigar trajetórias de desenvolvimento, né? Você olhar não para um cérebro isolado, mas você tentar entender trajetórias. Então, a Yara está interessada em comportamento alimentar, que era o que eu estava interessada lá em 2006. Finalmente, a gente está estudando isso num dado grande. Então, aqui, por exemplo, o que você vê, isso aqui são as 3 ondas da coorte. Acho que isso aqui é a última coisa que eu vou mostrar mesmo. Agora sim, que aí tá de 50. O que a gente vê? Problema alimentar. Oi, pode falar. Alguém cortou? Então, assim, o que a gente vê na alimentação? Lá naquele primeiro trabalho, né, voltando aqui só para amarrar com esse primeiro trabalho, o que você vê é uma proposta bem... Olha, você tem problema no estriado, né, você tem problema na alimentação. Aí vários mostraram que não, se você tem problema no estriado, você tem qualquer tipo de transtorno mental, seja REST, seja task-based, tá? Mas o que esses estudos não tentam ver, que você só consegue ver com estudo de coorte mesmo, é a trajetória do desenvolvimento. Então, assim, a pessoa tem 3 ondas. Problemas alimentares vão e vêm, tá, gente? Então, assim, você tem pessoas, essa linha aqui seria os persistentes. Você tem pessoas persistentes, que têm problema alimentar o tempo todo, tá? Você tem pessoas que nunca tiveram problema alimentar, essa linha rosa. Não tem problema alimentar, aqui tem os números, né, de pessoas que são persistentes e que que não têm transtorno ao longo da coorte, por exemplo. Então, olha só, se eu só olho essas pessoas aqui, eu assumo que a pessoa que está chegando para mim no meu estudo sempre teve problema alimentar e a outra nunca teve problema alimentar. Mas olha só, tem gente que não tinha e passou a ter, tá? Aqui, seriam essas linhas aqui. Não tinha e passou a ter. Poxa, as pessoas que não tinham e passaram a ter, a gente está chamando de incidente. Tinha gente que tinha problema e passou a não ter. Esses seriam os remitentes, né? Tinha gente que não tinha problema e depois não tinha problema, tá? Seriam esses grupos aqui, que sobem e descem. Então, quando a gente pensa em talvez cérebro, a gente tem que comparar o sujeito com ele mesmo ao longo do tempo, para tentar entender um pouco, né, a trajetória do cérebro, a trajetória do comportamento, e aí sim, talvez, a gente chegue em algum modelo. Então, isso é o que eu tenho acreditado agora, tá? Não adianta você pegar o sujeito num recorte, num cross-sectional lá, né, um dado transversal e achar que o cérebro dele sempre foi assim, o cérebro dele sempre foi assim, porque o cérebro, a natureza dele é se adaptar, estar em constante transformação ali de acordo com as demandas do ambiente, de acordo com... Então, eu tenho muito acreditado, assim, em estudos de trajetórias, seja com tarefa ou com REST, a gente tem que começar a fazer uma coisa meio intra-sujeito, na minha opinião, assim, né? E tentar entender o que desses grupos aqui, é o que a Yara está olhando agora, o que desses grupos aqui tem a ver o cérebro e psicopatologia, se um desses grupos, enfim, como é que é o cérebro dessa galera aqui no início, né? Que vai entrar em remissão, que vai entrar em incidente, que vai persistir no problema psicológico, enfim. Então é isso que a gente tem feito agora na PUC, né? E eu quero saber de vocês aí, o que vocês... Então, assim, valeu, gente, acho que foi super grande e corrido, mas, não sei, é as coisas que eu tenho pensado sobre a imagem. Queria saber do Sato, queria saber de vocês aí, o que vocês têm concordado ou discordado do que eu falei.
Valeu, Tati. Algumas perguntas aí, então. Sato. Seu microfone, Sato. Não tem som. Tá funcionando agora? Dá para ouvir? Sim, tá ótimo. Legal. Então, antes de mais nada, obrigado, Patrícia, pela apresentação, né? E eu entendo quando você fala assim, que aí a gente fica preocupado, dá um pânico ali, dá um medinho, né? Mas eu acho que eu vejo as coisas de uma outra forma, Patrícia, sim. Porque para mim, acho que o que é mais importante da gente realmente garantir que um achado é real, digamos assim, né? É você ver que diferentes centros têm achados semelhantes e parecidos, etc., né? Então, assim, mesmo que você faça um estudo com tarefa pequena e tudo mais, né? Eu não vou que você está colocando as cartas na mesa e talvez algum outro estudo vá tentar replicar parte dele e ter achado semelhantes ou não e diferentes ou não, né? Então, assim, eu acho que eu não ficaria tão preocupado se isso foi real ou não é real. O futuro vai dizer, entendeu? Né? Então, e mesmo dessas coisas de ressonância funcional task-based, pelo menos quando você olhava algumas tarefas, era muito natural os resultados. Assim, que a gente fazia muito baseado em hipótese, as coisas, né? Então, eu acho que eu não é tão apocalíptico como algumas pessoas colocam ali e tudo mais, né? Então, e o problema, assim, essa questão de você ter um achado reprodutível, né? Mesmo que você tenha um estudo só, com todos esses N's, etc., eu ainda sou cético. Enquanto outro instituto, outra coisa independente não reproduzir, eu vou trucar também. Então, para mim, essa replicabilidade entre centros é muito mais importante, sabe? Né? E o fato da gente usar resting state é por um motivo muito prático. É muito mais fácil de colher o dado de resting state do que de... Você não tem que ficar sincronizando o trigger, a criança não tem como... No máximo, ela não vai colaborar se ela se mexer, né? Então, assim, eu acho que as coisas são complementares e eu não levaria tanto pro lado apocalíptico, não. Depois a gente pode falar com mais calma. Eu levei pro lado apocalíptico, gente. Desculpa, tá dando... A ideia não era meio... Mas, talvez. Porque, assim, a ideia da replicabilidade entre centros, que a gente vê muito em psicopatologia, por exemplo, é que, o meu estudo achou isso. Sim, mas você só olhou um problema mental, né? Você não olhou vários. E você geralmente comparou com o controle perfeito. Então, assim, os controles perfeitos não existem, né? Você vai receber num consultório pessoas que têm várias comorbidades. Então, qual é o seu real poder de diferenciar entre uma pessoa real, cheia de comorbidade, da pessoa que tem ali o seu transtorno, né? Mas... talvez eu tenha sido meio apocalíptica mesmo. Mas, depois a gente troca essa ideia, sabe? Quero ver se você me devolve um otimismo. O Rodrigo levantou a mão. Oi, Patrícia, tudo bem? Primeiramente, super legal, adorei, muito bom mesmo. E eu queria entrar um pouco nesse assunto de ter reprodutibilidade e no final ali você comenta sobre o co-host, você fala sobre observar a trajetória da pessoa, né? Então, esse estudo longitudinal. Eu acho que eu tenho uma dificuldade, assim, em conseguir enxergar a reprodutibilidade em estudos longitudinais, assim, sabe? De como abordar isso para esse tipo de estudo. E você diz reprodutibilidade intra-sujeito ao longo dos anos? Não, porque, por exemplo, como o Sato comentou anteriormente, quando a gente tem um estudo multi-site, a gente vai ter uma reprodutibilidade que a gente pode ter, porque é um resultado que é comum entre aqueles sites de coleta, sabe? Mas o estudo longitudinal, eu quero dizer, existe uma característica intra-subject, que foi o que você comentou, né?
E além disso, geralmente esse acompanhamento ainda é feito no mesmo site, e você tem essa dificuldade de reproduzir esse resultado de acompanhamento, sabe? Para um outro caso. Perfeito. Que seja mais com N baixo, principalmente. Então, o que geralmente se faz é porque essas grandes cortes, inclusive a corte do INPD, você tem mais de um centro coletando o dado. Né? Imagina, o ABCD são 10 mil, então você tem algumas máquinas com a mesma configuração, o mesmo tipo de, geralmente, né? Não sei como é que é, talvez tenha algumas diferenças, você tem a mesma sequência na máquina, mas você não faz todo mundo exatamente no mesmo centro. Então, nos dados da corte de Porto Alegre, por exemplo, uma coisa que a gente sempre faz para ver se um achado é real, né, reprodutível, a gente roda na subamostra, isso para dado comportamental também, a gente roda na subamostra de Porto Alegre e depois na subamostra de Porto Alegre. Você roda no dado todo. Então, por exemplo, a gente fez um artigo de tela e psicopatologia, tá? A gente viu na amostra toda, mas esse dado tem que existir só na amostra de Porto Alegre e só na amostra de São Paulo. Então, você separa, acontece nas duas. Então, você tem mais segurança de que não é um achado espúrio, né? Eu não sei se em outras coisas as pessoas fazem isso, mas o Giovanni lá em Porto Alegre sempre recomendava a gente rodar em ambos para ver se tem uma reprodutibilidade interna, né? Não sei se o Sato tem uma sugestão de como fazer também nisso, mas essa seria... Legal. Essa seria uma maneira. E assim, o que eu falo de trajetória não é nem só de reprodutibilidade, é você tentar achar... Isso também não sou eu, assim, foi a ideia do Danny Bassett nesse artigo vou tentar pegar o link aqui desse artigo para mandar aqui no chat, mas de você fazer um fingerprinting, né? Seria assim, uma pegada desse sujeito com ele mesmo e que talvez a heterogeneidade do sujeito com ele mesmo ao longo do tempo seja um indicador melhor de transtorno mental do que... É uma proposição super legal desse artigo aqui, deixa eu ver se eu acho... É esse aqui, ó. Eu não sei se... não. É esse título aqui, ó. É que eu tô com ele aberto em PDF, até eu pegar o link. É esse título aqui. É esse trabalho aqui, tá? Deixa eu pegar o link aqui rapidinho. E aí, a hipótese é essa, que você não vai trabalhar mais, porque os transtornos mentais são muito parecidos entre si, você tem que trabalhar com a perspectiva transdiagnóstica, né, segundo esse trabalho coloca, então você tem que esquecer, tentar diferenciar controle de paciente. Até porque os estudos que chegam, minha acurácia foi de quase 90 e muitos por cento para identificar autismo, para identificar depressão. Peraí, tá, para identificar um transtorno versus um grupo de controles perfeitos. Na prática, se você quer usar isso, você tem que conseguir distinguir entre pessoas muito parecidas ali. Se você está na dúvida do diagnóstico, você tem um paciente que é confuso ali com um controle que é confuso. Você tem que... E para isso é péssimo. Então, o que eles propõem aqui nesse trabalho é que talvez você tenha que fazer a pessoa com ela mesma ao longo do tempo e não a pessoa com um grupo de controles perfeitos, né? Esse aqui é o artigo. Então, essa é uma proposta de você talvez fazer esses estudos de trajetória, seria um pouco para isso também. Beleza, legal. Valeu, Patrícia. Valeu, Rodrigo. Fazer duas coisas, na verdade. Queria compartilhar o da próxima semana, a palestra da próxima semana, que é o Daniel Damiani, nosso colega aqui, para quem já conhece, vai dar uma palestra também. Vai ser presencial, vai ser a primeira presencial, lá no Alfa 2, sala 206. Também vai estar na internet. Mas enfim, queria falar isso aí. E, bom, mas aí a minha pergunta, Patrícia, era... Eu achei tão bonitinho aquele projeto do Speed Dating, é tão criativo. Qual que é a crítica crucial a ele? Assim, poxa, colocou as pessoas e viram a associação com o outcome ali da interação. Qual que é o drama de achar correlatos entre o outcome e qual que é a crítica crucial a esse tipo de trabalho? Então, esse artigo em si foi muito bem feito. Você pega, você não tem nenhum erro metodológico desse artigo, tá? Tem um erro, né? Não é para ser... fizeram errado. Não, mas assim, não tem nenhum problema metodológico em si. Tem um problema ali na análise dos dados, porque eles não corrigiram para tempo de reação. Se você corrige para tempo de reação, você tem um cluster muito menorzinho lá do seu dorso medial, né? Provavelmente o dorso medial que eles acharam, tem o dorso medial, era mais o tempo de reação do que uma avaliação que eles estavam propondo ali. Então, esse é um ponto. A única coisa que realmente você consegue fazer uma crítica metodológica ali, talvez se fosse na análise dos dados, eles podiam ter corrigido para tempo de reação. Mas o problema maior é na forma que eu
eu concordo com o Neurocritic ali no blog dele e tal, que é um problema da forma como a gente interpreta esses estudos de tarefa, cérebro e comportamento. Uma coisa é você fazer esse estudo, tá? Outra coisa é interpretar como os autores, não sei se os autores interpretaram tão ao pé da letra, mas como as pessoas geralmente interpretam, que é, então a sua decisão amorosa, as decisões amorosas da sua vida dependem do córtex dorso-medial, né? Que é aquela piada que ele faz. Localizacionismo exagerado aí, né? Uma frenologia moderna. Exagerado. Que é aquela frase ali do cara de, é muito doido acreditar que 36 vórtices do seu cérebro sejam responsáveis por escolher o seu futuro parceiro romântico, né? Então, cara, em 2010, ali, 2012, para a época que eu estava bombando, fazendo imagem, era assim que se interpretavam os estudos, assim, era tipo, então essa região faz isso, né? E na prática isso é muito doido você pensar, né? Que, óbvio que são circuitos, aí nisso o Resting State, né, esses estudos de conectividade funcional, não só o Resting, mas os estudos de conectividade funcional trouxeram de volta uma lucidez assim para o campo de, olha só, galera, não é só uma região, né, tudo opera em circuito, né, então, assim, o dorso medial tem um circuito ali e tal. Então, eu acho que essa foi a maior crítica. Mas esse estudo é genial, assim, é muito legal. Só que, sei lá, né, contribuiu para a gente entender realmente o cérebro humano, assim. Talvez eu ando meio apocalíptica, assim. O que a gente tem feito de muito útil? Talvez, não sei, eu tô com pouco tempo, tô com 3 crianças. O que a gente tem feito de útil, gente? O que a gente tem descoberto de psicopatologia, assim, né? O que o campo tem trazido? E eu acho que, nesse sentido, a resposta que eu tenho recebido mais, assim, lendo os artigos, né, talvez a perspectiva transdiagnóstica faça sentido, né? Ou as pessoas têm muito problema ou pouco problema. É a ideia do fator P. Ou você tem muito problema mental ou pouco problema mental, o cérebro parece não distinguir muito, você não consegue distinguir muito tão perfeitamentezinho ali entre transtornos, assim. Não sei. Valeu, obrigadão. Então tá, gente, eu não sei se eu falei demais aqui, ficou grande a palestra também, desculpem se eu passei um pouco do tempo, me empolguei pensando sobre essas coisas de novo, depois de tantos anos. Valeu, foi ótimo. Obrigadão, Patrícia. Então tá, pessoal, Sato, eu fico na espera aí da gente trocar essa ideia um pouco mais, pra dar uma esperança aí com o campo. Com certeza, obrigado. Tchau, gente, até... Valeu, tchau. Obrigadão.